Então, gente, como eu já tinha dito para vocês, que as vacinas, elas são produzidas com o próprio micro-organismo que causa a doença, né? Ou seja, a vacina da febre amarela é produzida com o vírus que causa a febre amarela. A vacina da gripe é produzida com o vírus que causa a gripe e assim sucessivamente. Por que que isso acontece, gente? Porque a vacina, ela tem que ter alguma coisa daquele micro-organismo. Por quê? Porque ela vai entrar no corpo da gente e aí o nosso corpo vai identificar como algo estranho. E aí vai ter que trabalhar para produzir as defesas. É dessa forma que funcionam as vacinas. Mas a vacina, por isso que demora para ser produzida, por isso que tem que passar por muitos testes, porque a vacina, ela tem que ser capaz de produzir estímulo, né, para o meu corpo trabalhar, mas ela não pode causar a doença. Aí é por isso que são feitos vários testes e demora esse tanto de tempo. E aí, gente, as vacinas, são de três jeitos, elas podem ser de três formas, tá? Ela pode ser uma vacina inativada, uma vacina atenuada ou uma vacina formada pelos componentes do agente infeccioso. O que é isso? Qual é o tipo melhor, gente? Na verdade, não existe o tipo melhor. Existe assim, eles tentam fazer as vacinas, a maioria delas, formada só com componentes de agentes infecciosos, ou seja, só com partes. Então, eu pego uma parte desse agente, não é com ele inteiro, tá? Então, é como vocês estão vendo aqui nessa imagenzinha, ó. É como se isso aqui fosse um micro-organismo e eu não fizesse a vacina com ele. Eu pego só um pedacinho dele, ó, que a gente chama de antígeno ou a própria toxina, entendeu? Eu não pego o micro-organismo inteiro. Eu pego uma parte dele e faço a vacina. Por que que ela, de certa forma, é melhor? Porque as reações dela são mais brandas, entendeu? As reações são mais fracas. Mas não é reação da doença, é a reação da própria vacina. E elas são mais fáceis de ser produzidas. Só que muitas vezes ela não tem um efeito tão bom. Então, inicialmente, eles tentam fazer com parte do micro-organismo, né? Ou com antígeno, ou com a toxina do agente infeccioso, né? Por exemplo, qual é uma vacina que é formada por um componente de agente infeccioso? A vacina do tétano. A vacina que combate o tétano, que é uma bactéria, ela é feita com um antígeno, aliás, desculpa, com a toxina da bactéria que causa o tétano. Uma Mycobacterium, que é o nome da bactéria. Eles não pegaram a bactéria inteira para fazer a vacina. Eles pegaram só a toxina da Mycobacterium e produziram uma vacina contra o tétano, tá? Aí tem outro jeito, que é a vacina atenuada. O que é uma vacina atenuada? Eles pegaram o micro-organismo, que está bem aqui, e é, ele está enfraquecido, né? Ele não morreu, tá? Aliás, é esse aqui de baixo. Ele não morreu, mas foi tirada a capacidade dele de causar doença. Então, eles pegam a bactéria, né, a atenuada, eles pegam a bactéria ou o vírus que causa a doença, e aí eles não matam ele. É colocado ele vivo. É a bactéria ou o vírus vivo, só que eles enfraqueceram tanto ele que ele não é capaz de causar a doença, mas o seu corpo vai reconhecer. Esse tipo de vacina é as que a gente tem menos, tá? Porque elas podem causar mais reações. Quais são os tipos de vacina que é feita com a bactéria viva, por exemplo? A vacina da BCG. Então, a vacina da BCG, ela é uma vacina atenuada. Por quê? Porque ela é feita com a bactéria viva. E um exemplo de uma vacina feita com vírus vivo, a vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, a vacina do sarampo, é todas feitas com vírus vivo, mais atenuado. Não, eles não são capazes de causar a doença. E a vacina inativada, que a grande maioria das vacinas são inativadas, ela é feita com o micro-organismo inteiro, mas o micro-organismo morto, tá?
É o caso da vacina da gripe. Então, é um absurdo alguém dizer que pegou gripe tomando vacina, porque a vacina ela é feita com o vírus morto. Nem se quisesse, ele não tem como causar a doença. Nem se quisesse. Então, essa é a vacina inativada. A vacina inativada é o micro-organismo inteiro, pode ser a bactéria ou vírus, e ele morto. A vacina atenuada é o micro-organismo inteiro, mas ele está enfraquecido, né? Ele não causa a doença, só causa a ativação das nossas defesas. E a vacina formada por componentes de agentes infecciosos é que você não pega o micro-organismo inteiro, você só pega o antígeno ou as toxinas dele, né? Uma parte do micro-organismo e faz as vacinas. Outros conceitos, né? Essa primeira parte a gente vai ver só mesmo os conceitos, tá? A diferença entre vacinação conjugada, ou vacina conjugada, vacina combinada, vacina adsorvida e vacina simultânea. Qual é a diferença entre essas três vacinas? A vacina conjugada, ela combina polissacarídeos mais proteínas para aumentar a capacidade de imunização. O que é isso, gente? Por exemplo, a pneumocócica, a vacina da pneumocócica. A vacina da pneumocócica é uma vacina que previne alguns tipos de pneumonia causada por essa bactéria, né, a pneumocócica. Essa vacina é feita com a bactéria morta, tá? Ou seja, é uma vacina inativada. Então, para poder aumentar o poder dessa vacina que foi feita com a bactéria morta, eles introduzem dentro da vacina polissacarídeo e proteína, que aí dessa forma vai aumentar a capacidade de imunidade. Então, não haveria necessidade de fazer muitas doses, por exemplo. A pneumocócica a gente faz só 2 doses e um reforço, né? Aliás, 2 que tem na adolescência. Mas você faz poucas doses para você conseguir a imunidade para a vida toda. Por quê? Porque você fez a vacina com a bactéria morta e introduziu polissacarídeo e proteína para aumentar a capacidade dela de induzir a imunidade. Isso é uma vacina conjugada. O que é uma vacina combinada? Uma vacina combinada é aquela que no mesmo frasco você encontra várias vacinas, tá? Não é você misturar. Você não pode misturar, viu, gente? Essas vacinas combinadas, elas já vêm prontas do laboratório. Você só faz aspirar e administra. A tendência, gente, cada vez mais os laboratórios estão utilizando esse tipo de vacina, né, a vacina combinada, porque assim você diminui, porque a maioria das vacinas quem toma é bebês, né, crianças menores de 1 ano. Então é muita judiação você ficar furando a criança várias vezes. Então o próprio laboratório que produziu essa vacina, eles a partir de testes, eles veem que não tem problema, eles colocam dentro de um mesmo frasco vacinas que combatem vários tipos de doença ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem a tríplice viral. Tríplice se refere a 3. Então, a tríplice viral é uma vacina que combate 3 tipos de doença. Então, a pessoa que toma a tríplice viral, ela só vai ser furada uma vez e vai ser prevenir 3 doenças. Entendeu? E a tríplice viral, ela vai combater o quê? Sarampo, cachumba, né, que é a papeira, e a rubéola, tá? A pentavalente são cinco doenças, previne contra 5 doenças. Se não fosse, gente, a criança tinha que ser furada 5 vezes. Ela tomando a penta, ela só precisa ser furada uma vez, né? A pentavalente, ela previne contra hepatite B, a difteria, tétano, coqueluche e IB, né? Mais na frente a gente vai ver todas essas vacinas e para que é que serve, viu? É só para dar o exemplo para vocês. Então, não é para ser misturado, a gente não tem essa autorização, já vem pronta do laboratório, tá?
no mesmo frasco. Então, quando vier dupla viral, dupla bacteriana, se é dupla é porque vem 2 vacinas dentro de um frasco só. Tríplice viral, tríplice bacteriana. Tríplice é porque vem 3 vacinas dentro de um mesmo frasco. Aí tem a tetraviral, que aí vem 3 vacinas, ou tetra é 4 vacinas dentro do mesmo frasco. Penta é porque vem 5, e assim vai. Isso é uma vacina combinada. O que é uma vacina adsorvida? Uma vacinação adsorvida, ou uma vacina adsorvida, os agentes imunizantes, né, no caso a vacina, são fixados em um adjuvante para reforçar o poder da vacina. O que é esse adjuvante, gente? Adjuvante é como se fosse um ajudante, tá? Por que que ela não é conjugada, gente? Porque para ser conjugada, necessariamente tem que ser um polissacarídeo e uma proteína. Se eu colocar dentro da vacina um polissacarídeo e uma proteína para aumentar o poder dela de imunidade, ela é conjugada. Então, se falar em polissacarídeo e proteína, é porque é conjugada. Se falar em adjuvante, aí aqui pode ser um antibiótico, aqui pode ser qualquer outra coisa que você coloca dentro da vacina para reforçar o poder da vacina, aí é absorvida. Se falar que é polissacarídeo ou proteína, é conjugado. Então, a pneumocócica é conjugada, a meningocócica também é uma vacina conjugada. Por quê? Porque dentro tem polissacarídeo e proteína, tá? Já a vacinação absorvida, você normalmente tem antibiótico dentro para evitar a multiplicação dessas. Ui, desculpa. Voltou. Ai, meu Deus. Pronto. Para evitar a multiplicação do micro-organismo dentro da própria vacina, ou algum tipo de infestação, ou de multiplicação, né, de micro-organismo. Então, ele vai reforçar o poder da vacina. Então, é como se fosse um ajudante. Aí é uma vacinação absorvida, tá? E o que é uma vacinação simultânea? É aquela que você faz 2 ou mais vacinas em diferentes locais ou diferentes vias de administração no mesmo atendimento. É você tomar 2 ou mais vacinas no mesmo dia. E pode, professora, pode, se você quiser tomar todas as vacinas que existem no calendário básico, né, de vacinação. Todas no mesmo dia você pode. Só não pode ser no mesmo local. Então, você vai tomar, se elas são intramuscular, você pode tomar uma um lado do bumbum, outra na outra, outra no braço, outra na perna, entendeu? Sendo em locais diferentes ou vias diferentes, você pode tomar a quantidade de vacinas que você quiser no mesmo dia. Isso é o que a gente chama de vacinação simultânea. Só tem uma exceção, gente. Qual é a exceção que a gente não pode fazer essas vacinas no mesmo dia? É a vacina tríplice ou tetraviral junto com a febre amarela. Por quê, gente? A tríplice viral é a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Tríplice, vem 3 vacinas dentro. Contra sarampo, cachumba e rubéola. Essa vacina, ela é feita com o vírus vivo, tá? A tetraviral é a mesma coisa da tríplice, só que aumenta uma. É sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a catapora. Então, todas essas duas aqui são feitas com vírus vivo. E a vacina da febre amarela também é feita com vírus vivo. E aí o que acontece? Não pode ser dadas a febre amarela junto com essas aqui. Se a criança ou a pessoa estiver em atraso com essas 2 vacinas, você escolhe dar uma e marca a outra para 30 dias, porque tem que ter um intervalo mínimo de 30 dias entre uma dose de uma dessas vacinas e a outra. Professor, e se acontecer de um erro, né, o profissional que não está preparado e errou e deu, vai matar a pessoa? Não. Mas o que é que acontece, gente? Por que é que não pode administrar essas 2 vacinas no mesmo dia? As 2 são feitas de vírus vivo.
E aí, o que é que acontece? O nosso sistema de defesa vai ter que trabalhar para poder produzir os anticorpos. E no caso dessas duas vacinas, como elas são de vírus vivo, o nosso corpo vai ter que escolher produzir os anticorpos de um ou de outra. E aí, se você tomar as duas juntas, é capaz de você não criar as defesas. Então, a pessoa toma a vacina, pensa que está imune e, na verdade, não está. Entendeu? Então, não pode ser feita por causa disso, tá bom? É a única exceção. As outras, por exemplo, você pode fazer febre amarela junto com a da gripe? Pode, sem problema nenhum. Você pode fazer a tetraviral junto com a pneumocócica? Pode. Só não pode misturar essas duas. Febre amarela com a tetra ou a tríplice viral, tá? É a única exceção. Outra coisa. Ou você toma as vacinas tudo no mesmo dia, ou você vai esperar 30 dias para tomar outra. O que é que acontece? Nós vamos ver no calendário, por exemplo, uma criança de 2 meses, ela vai ter que tomar 3 injeções, tá? E aí, que são, na verdade, não são 3 vacinas, porque uma é penta, que é 5 vacinas dentro de uma, pneumocócica e VIP, tá? Mas é 3 furadas. E aí, muitas mães chegam e dizem, não vou furar meu filho desse jeito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente não obriga ela a fazer isso. A gente aconselha, a gente vai dizer, olha, ele tem 2 meses, essas vacinas, eles podem tomar, não tem problema nenhum tomar todas no mesmo dia. A gente faz na perna, né? Duas furadinhas vão ser em uma perna e uma furadinha vai ser na outra perna, né? A gente diz que é normal fazer isso, e quanto mais cedo a gente vacinar a criança, melhor, porque quanto mais rápido ela tomar a vacina, mais rápido ela vai produzir os anticorpos. E aí a gente diz que ela disse, não, mas daqui a uma semana eu volto. Não, aí a gente tem que explicar. Se você não vacinar hoje, a criança só pode receber essa que ficou faltando daqui a um mês, tá? Daqui a 30 dias. Antes disso, ela não pode. Por quê, gente? Porque quando a pessoa toma a vacina hoje, nosso sistema imunológico já começa a produzir as defesas hoje. E aí, o que é que acontece? Se eu tomar outra daqui a uma semana, aquela que eu vou tomar depois de uma semana, talvez vai ter problema na hora de produzir as defesas, porque meu corpo está ainda trabalhando nas outras. Então, por causa disso, ou toma todas no mesmo dia que for para tomar, ou vai ter que esperar 30 dias, tá bom? E aí, quando você pode tomar todas no mesmo dia, é a vacinação simultânea. Lembrando da exceção, que quando você tomar febre amarela, você não pode tomar nem a tríplice viral e nem a tetraviral junto. Outros conceitos que a gente utiliza em relação à vacina é a vacinação de rotina. O que é uma vacinação de rotina? Uma vacinação de campanha, uma vacinação de bloqueio e uma vacinação extramuro. Qual é a diferença? A vacinação de rotina é aquela oferecida diariamente à população nas unidades básicas de saúde, né, nas UBS. Então, é aquela que tem todos os dias, de segunda a sexta-feira, oferecidas lá no postinho, né, na sala de vacina. Essas são as vacinas de rotina. As vacinas de campanha são aquelas vacinas ou aquela vacinação que ela é rápida, ela é feita em poucos dias, né? Marca de tal dia a tal dia vai ser a vacinação da polio, né? E tem o objetivo de vacinar uma grande quantidade de pessoas durante aqueles dias. Então, por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe, dependendo do ano, ou é em março, ou é em abril, e é no máximo um mês, 40 dias de campanha. Por quê? Porque você tem que vacinar o máximo de gente, muita gente, dentro daquele período, e é uma vacinação rápida, né? Ou seja, uma vacinação de campanha. Por exemplo, você vai agora
lá na sala de vacina se vacinar contra a gripe, não tem. Por quê? Porque não é uma vacinação rotina, é uma vacinação de campanha. A vacinação de bloqueio é quando você utiliza essa vacina para interromper a cadeia de transmissão de doenças ou de outros agravos, tá? Qual é esse tipo de vacinação? Por exemplo, no Brasil, não tem mais campanha, assim, se bem que de vez em quando tem, né? A campanha nacional a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Mas teve uma época, né, que teve essa vacinação de bloqueio só em Pernambuco, porque estava tendo muito casos de sarampo em Pernambuco. Ou seja, para não transmitir sarampo para as outras regiões, eles fizeram uma vacinação de bloqueio para interromper a transmissão do sarampo para outros locais, tá? Isso acontece, por exemplo, também quando tem surtos de catapora em uma escola. Então, faz uma vacinação de bloqueio em todos esses alunos da escola para que eles não transmitam para a população em geral. Então, isso é uma vacinação de bloqueio. Uma vacinação extramuro é quando você sai do seu ambiente, por exemplo, sai da unidade básica de saúde e vai vacinar as pessoas em algum lugar. Por exemplo, na época da vacina do HPV, muitas vezes foram feitas essa vacinação extramuro. Os profissionais colocavam as vacinas dentro do isopor e levavam para as escolas, né? Ou seja, é uma vacinação extramuro. Você sai de fora lá do local mesmo habitual para vacinar e aí vai para outros totalmente diferentes, por exemplo, nas escolas. Então, é uma vacinação extramuro. Agora, gente, a gente vai ver as contraindicações, as falsas contraindicações e os motivos de adiamento das vacinas, dos imunobiológicos. Porque, na verdade, gente, a gente encontra cada pessoa tem uma coisa, né, para dizer, né? Ah, que vacina faz isso, que causa isso, cada um tem sua opinião, né? Só que a gente, quem é da saúde, a gente tem que realmente conhecer e entender realmente quais as situações que precisa adiar, ou seja, o que é um adiamento da vacina? Você não pode tomar hoje, mas futuramente você pode tomar, tá? Isso é o adiamento da vacina. Você tem que identificar uma contraindicação. O que é uma contraindicação? Essa pessoa jamais, em tempo algum, pode tomar a vacina. E a falsa contraindicação, gente, são aquelas situações onde as pessoas ficam dando pitaco para tudo, né? E acaba atrapalhando a imunização, dizendo que não pode tomar vacina e, na verdade, é uma mentira. Então, ela pode tomar vacina sem problema nenhum. Então, é importante que vocês conheçam as contraindicações, que é quando a pessoa não pode tomar de jeito nenhum a vacina, as falsas contraindicações, que é quando você pode e deve tomar as vacinas, e o motivo de adiamento é quando você não pode tomar hoje, mas futuramente pode tomar. Então, agora nós vamos ver as contraindicações comuns a todos os imunobiológicos. Ou seja, isso se refere a todas as vacinas, e se alguém se encaixar em alguma dessas situações, está contraindicado. Ela não pode tomar nem hoje, nem nunca a vacina, se ela se encaixar em alguma dessas situações. Por quê? Porque é uma contraindicação. Então, qual é a primeira? Condição do usuário a ser vacinado, que aumenta em muito o risco de um evento adverso grave. Então, por exemplo, o usuário aqui, gente, é o paciente. Uma condição que o paciente tem, que se ele tomar a vacina, vai aumentar o risco de um evento grave, ou seja, ele vai ter uma reação muito grave. Então, por exemplo, uma pessoa que tem HIV, e desenvolveu, porque o HIV é só portador do vírus.
Já a AIDS já tem a doença. Então, uma pessoa com AIDS, ela tem o sistema de defesa dela muito baixo. E muitas vacinas, se ele tomar, vai aumentar o risco ainda mais dele ter um evento adverso. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, aplicar. Outro caso, uma gestante. Algumas vacinas a gestante não pode tomar. Por quê? Porque se ela tomar, o risco que tem de ter um evento adverso é muito grave. Não para ela, mas para a criança. Por exemplo, gestante jamais, em tempo algum, pode tomar a vacina contra a febre amarela. Por quê? Porque a vacina da febre amarela vai causar danos em relação à criança. Então, o evento adverso vai ser muito grave. Então, não pode tomar vacina. Ou quando o risco de complicações da vacina seja maior que o risco da doença em que se proteger. Aqui também cabe a história lá da febre amarela, né? Aliás, do idoso tomando febre amarela. Idoso, acima de 60 anos, não deve tomar a vacina da febre amarela. Os idosos que tomam vacina contra a febre amarela, só aqueles que o médico liberar. E a maioria não libera. Então, no geral, idosos acima de 60 anos não tomam a vacina da febre amarela. Por quê, gente? Porque a vacina da febre amarela, ela causa reações se a imunidade estiver muito baixa. E, normalmente, idosos, eles têm uma queda dessa imunidade. Então, a complicação da vacina vai ser muito maior do que se ele pegar a febre amarela. Então, nesse caso, não se vacina. Outra contraindicação, ou seja, a pessoa jamais pode tomar, é se ela tiver hipersensibilidade. O que é isso, gente? Se ela desenvolver uma reação anafilática. O que é uma reação anafilática, gente? Ela desenvolveu ela é alérgico àquela dose. Ela tomou uma vez a dose e desenvolveu uma reação gravíssima. Gente, não é que eu tomei as vacinas, deu febre, ou ficou doendo meu corpo, ou meu braço ficou doído, ficou vermelho, ficou inchado. Isso não é reação grave, tá? Isso é reação leve. É uma forma que o nosso corpo tem de começar a produzir os anticorpos. Então, muitas pessoas sentem essas reações, tem febre, tem dor no corpo, dor no braço. É muito comum isso, por exemplo, na vacina da gripe, porque o teu corpo começa a te proteger e muitas vezes começa a produzir os anticorpos e muitas vezes começa a produzir essas reações. Então, é normal e é leve, não tem problema nenhum. Reação grave, gente, por exemplo, tem uma vacina pentavalente, muitas crianças, muitas não, né? Algumas crianças desenvolvem essa reação anafilática pentavalente, que é uma reação grave, que eles podem ter convulsões, eles têm um episódio chamado de hiper, não sei o que, tem um episódio quando a gente estuda reações adversas, que são reações gravíssimas, tá? Tem vacinas, por exemplo, que a pessoa pode ficar com alguma sequela. Então, é porque ela desenvolveu alergia. Não é a vacina que, assim, não é que a vacina vai desenvolver a todo mundo. Foi aquela pessoa específica que desenvolveu alguma alergia, alguma reação anafilática àquela vacina. Se aconteceu isso, ela jamais poderá tomar essa vacina outra vez, tá? E a outra contraindicação é se você tiver alguma alergia a algum produto, né, algum componente que tem dentro do imunobiológico, ou seja, dentro da vacina. Por exemplo, quem é alérgico a ovo não pode tomar a vacina da febre amarela, não pode tomar a vacina da gripe. Por quê, gente? Porque tanto a vacina da gripe como a da febre amarela, ela possui traços de ovos. Porque na hora da formulação da vacina, eles utilizaram como veículo ovo. Então, se a pessoa tem alergia... Professora, Oi? eu tenho um primo que ele é alérgico a ovo, né? Uhum. Aí ele mora em São Paulo, ele veio passear no Piauí na época do aniversário dele. Aí o pessoal tem essas brincadeiras de tacar ovo na pessoa, essas coisas.
Pois quebraram um monte de ovo nesse menino, foi obrigado a levar ele para o hospital. Ele inchou de uma tal forma, professora, que nem falar, o E menino não falava. o negócio é sério. Quem tem alergia, o negócio é sério. E começou a sufocar, levar esse menino nas carreiras para o hospital. Quase morre. E a Por pessoa causa que dessa tem, brincadeira. a pessoa que tem alergia a alguma coisa tem que avisar. E toda vez que vai em hospital, que vai se consultar, que vai fazer alguma coisa, tem que dizer, olha, eu tenho alergia a isso. Porque às vezes você pensa, quem é que pode Então, ele achar não que tem falou que ovo tinha dentro da alergia. Aí vacina, o né? pessoal começou a atacar ovo nele, Pois é. nessas Mas brincadeiras. assim, por exemplo, quem é que pode imaginar que tem ovo dentro da vacina? Que tem traços de ovos? Então, sempre que a pessoa que é alérgico, que sabe que tem alergia a qualquer outra coisa, tem que dizer, mesmo que não tenha nada a ver. Vai vacinar, tem alergia a leite. Pois diga, eu tenho alergia a leite. Porque às vezes pode ter alguma coisa e aí pode prejudicar. Então, quando a pessoa tem alguma alergia, alguma coisa que tem dentro da vacina, aí ele não pode tomar aquela vacina, viu? Então, essas são as contraindicações. Essas situações, sim, a pessoa jamais pode tomar a vacina, viu? Porque é uma contraindicação. Agora, motivo de adiamento. O que é isso, gente? Que hoje ela não pode tomar a vacina, mas depois, quando ela melhorar dessa situação, ela pode tomar. Então, quais são os motivos de adiamento? Em uso de dose imunossupressora de corticoide. Corticoide, gente, é uma medicação, ela serve como anti-inflamatório, ela é um antialérgico, é uma medicação muito boa. Só que essa medicação, ela é imunossupressora. O que é uma medicação imunossupressora? Ela diminui as nossas defesas. A gente fica mais fraco quando toma essas medicações. Então, se você está tomando corticoide por muitos dias, por mais de 14 dias, se for assim só 2, 3 dias que você está tomando, porque deu uma alergia no seu corpo, tomou 2, 3 dias, não tem problema. Agora, se você está tomando em doses muito altas, que é quando você passa mais de 14 dias tomando esse corticoide, então tua imunidade vai baixar muito. Nesse caso, você não pode tomar vacina nenhuma. Aí você faz o tratamento que você estiver fazendo. Quando você acabar o tratamento, só com 90 dias, ou seja, 3 meses depois que acabou o tratamento, é que você pode tomar as vacinas, viu? Ou seja, você pode tomar a vacina, só que depois que você melhorar dessa situação. Quando você necessita receber imunoglobulina, sangue ou hemoderivados. Então, em casos de pessoas que precisam receber sangue. Quando essas pessoas precisam receber sangue, elas estão com algum problema que já está, de certa forma, com a imunidade baixa. Então, se ela tomar a vacina, gente, o que é que acontece? Não é que vai fazer mal em algumas situações. É porque a vacina, você administra e resista. Quando você resiste, você está confirmando que aquela pessoa está imune. Só que se ela precisar tomar sangue, o que é que ela. É a mesma coisa do corticoide. Se ela está com as defesas baixas, ou se ela está com algum problema que precisa tomar sangue, ela está com suas defesas muito baixas. Ao tomar a vacina não vai surtir efeito nenhum no corpo dela. Porque a vacina, ela não é já pronta, não. É só um estímulo. Teu corpo vai ter que trabalhar. Mas como tuas defesas estão baixas nessas duas situações, não trabalha. Então, você toma a vacina, pensa que está imune, mas na verdade não está. Então, nesse caso, se você precisar tomar sangue, não pode tomar vacinas vivas, que são as atenuadas, por 4 semanas, que antecedem a transfusão de sangue e até 90 dias após o uso. Se você tiver uma doença febril grave, que é outro problema, gente. Quando a gente chega lá, que vai vacinar, inclusive tem que ter um termômetro na sala de vacina, a gente pergunta se a criança está com gripe, a criança está com diarreia. Não impede dela tomar a vacina, viu? Pessoas com gripe, com diarreia, qualquer pode tomar a vacina. Só não toma se tiver com febre. Por quê, gente? Não é que vai fazer mal, mas é o que é que acontece. Muita gente já fala mal de vacina, né? Aí tá doente, mas não tá com febre no momento. Ou tá com febre. Aí toma a vacina, aí piora dos sintomas.
Mas piorou, não foi por causa da vacina, foi por causa da própria doença. Aí vão culpar a vacina. Então, a gente, em casos que a pessoa estiver com doença febril, ou seja, estiver com febre, a gente não vacina até a pessoa ficar boa. Não é que vai fazer medo, é só para não confundir os eventos da doença com a vacina, tá bom? Então, se a pessoa tiver com febre, não vacina, então espera ficar bom, aí depois volta para vacinar. Em casos de transplante de medula óssea, né? Nesse caso, como a medula óssea é responsável por produzir a maioria das nossas defesas, então, se você precisou de um transplante, então é que suas defesas estão ruins. Então, você precisa